Então, boa noite a todos. Boa noite. Hoje, primeiro queremos acolher com alegria todos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a Bruna está aí. Pode mandar as perguntas pelo chat, que ela já recebe. Agradecemos a presença de todos. E hoje ainda não entraremos de modo especial nos ritos da missa, que isso será a partir da semana que vem, isso eu prometo, porque eu acho que o detalhe do tempo litúrgico é importante. Então, eu decidi hoje apresentar um pouco numa passagem um pouco rápida, porque é muito, né, de falar de todo o tempo. Então, eu vou tentar estruturá-lo e organizá-lo para que a gente vá aos poucos entendendo e conversando, e no decorrer das informações, caso surja alguma outra dúvida, retoma e a gente pode voltar a conversar, tá bom? Então, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a luz e a graça do Espírito de Deus, que nos ilumine nesta noite e nos conduza cada vez mais ao encontro do Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto que eu vou ler está então no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Texto bastante conhecido. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar, de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o trabalhador tira de seu trabalho, de seu cansaço? Observa a tarefa que Deus deu aos homens para que dela se ocupem. Tudo o que ele fez é apropriado em seu tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá, caríssimos irmãos e irmãs. Nós trabalharemos sobre o tempo litúrgico. O tempo que rege e que conduz a liturgia. Possivelmente, num outro momento, podemos falar especificamente só sobre o tempo litúrgico, de alguma forma mais delimitada em cada uma das suas partes. Aqui nós passaremos de um modo mais contínuo, para termos uma ideia maior,
refletiremos um pouquinho sobre o tempo litúrgico, a diferença do Cronos e do Kairos. Depois, a construção desse tempo, o tempo litúrgico que se constrói com os dias feriais e os dias dominicais, as principais festas litúrgicas nesse conjunto, e depois a organização do domingo como dia do Senhor. A primeira perspectiva que não podemos perder nunca é que o tempo litúrgico não é o mesmo a cada vez que você vai. Por exemplo, amanhã, sábado e domingo, celebraremos a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Esta festa da Assunção não é a mesma do ano passado. Mas, padre, são os mesmos textos, são às vezes os mesmos cânticos, as mesmas orações. Mas por que não é a mesma? Porque nós não somos os mesmos. O tempo é um tempo em constante caminho e movimento. Eu gosto desse desenho em espiral, porque o ano litúrgico não é um círculo que se repete, mas é um processo que se anda. Você faz aniversário todos os anos, e se todos os anos você tirasse uma foto de você no dia do seu aniversário, teriam coisas diferentes. Ou um sorriso mais largo, ou uma ruga nova, ou uns cabelinhos brancos, ou uma alegria, ou uma tristeza. Várias coisas marcariam, mas é sempre o mesmo dia, e podia tirar foto até na mesma hora. Nem por isso. Não é o mesmo dia. Há um processo contínuo, e nós vamos precisar... É importante entender isso, porque quando se fala de rito litúrgico, não se fala de repetição, porque também não se repete. Não se faz a mesma coisa. Ou melhor, como vai dizer Dom Clemente Snar, se faz a mesma coisa sempre de um modo diferente. O processo da liturgia é um grande convite para que nos disponhamos a vivenciar a cada momento, a cada instante, a cada celebração, a cada evento litúrgico, a cada momento, esse Deus que vem ao nosso encontro. Não um Deus que veio e que fica se repetindo, mas um Deus presente. Então vamos lá. Na Sacrosanto Concílio, quando a gente escreve assim, SC é Sacrosanto Concílio, no documento que eu já passei para vocês, no capítulo 5, fala sobre o ano litúrgico. E no número 102 vai dizer assim: a Santa Mãe Igreja considera seu dever celebrar em determinados dias do ano a memória sagrada da obra da salvação do seu divino esposo, o Cristo. Então, a igreja considera o seu dever. É ação da igreja, mas é uma ação que brota de uma coisa muito bonita. Talvez eu vou usar para falar disso agora. Essa ideia da obrigação, né? Muitas vezes os adolescentes viram para os pais e perguntam assim: eu sou obrigado a ir na missa? E os pais ficam meio indecisos, né? Mas obrigado é uma palavra tão estranha, eu tenho que ir à missa por amor, não por obrigação. Então, é aí que surge uma palavra bem interessante. A obrigação, ela pode ser um processo punitivo. A pessoa é obrigada a fazer isso.
a pessoa que está cumprindo uma medida, uma punição por qualquer coisa que realizou, e não foi preso, mas vai pagar a pena em alimento, em obra de caridade, em serviço à comunidade, ela é obrigada a fazer isso. Se ela não fizer, ela vai ter outras sanções. Você é obrigado a parar no sinal vermelho, principalmente quando ele tem câmera, mas sempre é obrigado a parar. Por quê? Porque senão você pode levar uma sanção de multa. Agora, existe um outro sentido da palavra obrigado, que é quando alguém faz alguma coisa para você e você diz obrigado, muito obrigado. Ah, obrigado. O que é isso? Você se sente obrigado a servir ou a retribuir ou a devolver àquela pessoa o favor ou a gentileza ou o que ela te fez. Então, é o modo positivo, não é uma obrigação por punição, mas é uma obrigação porque você se decide e você se obriga, que entraria nessa ideia desse dever celebrar. Então, quando fala nós somos obrigados, sim, e essa obrigação brota do quê? Brota dessa consideração que eu tenho por esse Deus, esse amor que eu tenho a Deus, que ele me envolve, que ele me planifica, que ele me ajuda, que ele me motiva e automaticamente eu me sinto obrigado a ir ao encontro dele para celebrar este dia glorioso da Páscoa do Senhor. Então não é para devolver, mas o obrigado aí, como nós trabalhávamos na participação, é algo natural, que brota desse coração que vai, né? Que se decide e que fala e que vai ao encontro e que comunica e que está ali, né? Que faz-se presente. Então a igreja se sente nesse dever de celebrar o seu divino esposo, né? De fazer a memória daquilo que ele nos deixou. Em cada semana, no dia a que chamou domingo, celebra a ressurreição do Senhor, como a celebra também uma vez no ano da Páscoa, a maior solenidade das solenidades, unida à memória da sua paixão. Então, qual é o dia em que a igreja deve celebrar? No domingo. O domingo, porque o dia da ressurreição do Senhor. Esse domingo traz uma marca fundante, que é a marca da vida. Dessa vida que se transforma, que se renova, que ganha nova vida na ressurreição do Cristo, na vida nova que ele deu. Distribui todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da encarnação e nascimento, à ascensão, ao Pentecostes, à expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Então, no conjunto todo do ano litúrgico, nós vamos ver esse processo acontecer. O mistério do Cristo é meditado, o mistério do Cristo é aprofundado, ele torna-se presente. E ao torná-lo presente, começa aí o processo de relação e de construção com a palavra revelada e com todo esse projeto de vida. Com esta recordação dos mistérios da redenção, a igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo tempo, para que os fiéis, em contato com ele, se encham de graça. Então, com esse mistério celebrado, com essa memória do Cristo que a igreja o faz, ela apresenta a cada um de nós, os fiéis, a riqueza das obras e dos merecimentos que o Senhor apresenta, torna presente a cada um de nós.
ou podíamos traduzir as riquezas das obras e merecimentos pela graça que Deus nos concede. Ao celebrar, a igreja concede a todas as pessoas a graça que vem do Senhor. Quer a pessoa esteja presente, participando, quer a pessoa não esteja. Porque a celebração ela acontece ali, naquela capela, naquela comunidade, naquela igreja, naquele santuário, mas dali ela se expande, porque a oração daqueles fiéis também é a oração de toda a igreja. Essa igreja orante, dessa igreja que se põe aos pés do Senhor para render-lhe graças, para fazer a sua memória. Existem N coisas difíceis de serem entendidas na liturgia ou no pensamento da igreja. E esta é uma das questões mais difíceis de serem entendidas. Por quê? Porque nós vivemos no Cronos, no tempo cronológico, no tempo que se desenvolve aqui, olha, no relógio. Né? São 8h23 e 22, alguma coisa assim. Os 20 e poucos minutos que passaram das 8 horas, eles não voltam mais. Não sei se vocês já pensaram nisso. O tempo cronológico é um tempo que vai se consumindo. Ele nunca tem nem o passado nem o futuro. Você só tem o presente. Você está sempre sendo perseguido. Às vezes, se tem muita coisa para fazer e você pensa assim, nossa, parece que esse relógio está me perseguindo, ele não parece estar passando mais rápido o tempo voa e eu não consigo fazer as coisas. E exatamente, é esse exercício contínuo e que se torna até neurótico. Por quê? Porque eu não consigo pensar no que aconteceu. Se eu parar para pensar, já passaram esse tempo já foi embora. Vou parar para pensar sobre a minha vida. Que vida? Essa desse segundo que passou ou essa agora? Ou essa que já veio depois? E essa que já veio depois? Então, o tempo cronológico, que é a forma como nós organizamos, nós, enquanto sociedade civil, organizamos a nossa vida, os calendários, os diversos momentos, esse tempo cronológico, ele é esse tempo que se consome. Ele passa, ele termina, ele persegue, ele é só presente, só presente, só presente. O passado não é atingível, o passado já foi, o futuro não é atingível. Você tem aquele instante, e aquele instante vai cada dia ficando mais presente, mais presente, mais presente, mais presente. E nós somos essa pessoa que precisa, nós somos essas pessoas que precisam correr continuamente. Isso cansa. O tempo cronológico, ele cansa. E se nós não aprendermos a lidar com ele, ele domina a nossa existência. E nós não conseguimos mais compreendê-lo. Aí passaremos de crianças que sofrem continuamente, porque os anos demoram muito para passar e se demora muito para crescer, e depois que cresce, ficamos extremamente entristecidos, porque parece que esses anos voam e crescemos e amadurecemos muito rápido e envelhecemos mais rápido ainda, e quando percebemos, já entra o mocinho no elevador e diz a você, ou bate na sua porta e diz, boa tarde, senhor, boa tarde, senhora, ou o padre diz, né? Boa tarde, senhor, boa tarde, senhora. Você fica horrorizado porque, mas parece que eu nasci outro dia. Aí pode ter uma coisa pior, né?
Se você não tem filhos, como padre, você tem sobrinhos, você começa a perceber que eles estão fazendo 10 anos, 13 anos, 15 anos, 20 anos. E se eles estão fazendo toda essa idade, muitas vezes com a idade que ele nasce, que você estava quando ele nasceu, eles estão agora. Então significa que você já está com o dobro. E isso gera um processo de entristecimento, porque não consegue se aceitar essa neurose de tempo. Então, a igreja nos faz um outro convite. Qual é o tempo? O Kairos. O Kairos é o tempo da graça. E quando se fala em tempo da graça, ele não foi ontem e nem será amanhã, porque a graça de Deus é sempre presente. Está chegando um grande tempo da graça do Senhor. Esse tempo da graça é o tempo que nós vivemos. Mas, padre, Jesus disse isso há 2000 e poucos anos atrás e nós ainda estamos vivendo nesse tempo da graça? Sim. Estamos vivendo nesse tempo que é coberto, preenchido por esse Deus que decide vir ao nosso encontro. Por esse Deus que fala conosco tete a tete. Por esse Deus que constrói conosco um caminho de vida. Por esse Deus que não passa. Ele é sempre presente. Deus não tem passado. Deus não tem presente, Deus não tem futuro. Deus sempre é. Ele sempre está. Ele sempre é a presença. Então, quando se conta o tempo na igreja, se conta o tempo a partir dessa ação da graça de Deus nas nossas vidas. Não se conta o tempo a partir desse ritmo frenético o qual nós vivemos. E muitas vezes, por exemplo, dentro da catequese, se questiona, mas é período de férias, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e isso, e não pode ter catequese, não pode ter isso. Nós não temos um período de férias no ano litúrgico. Não estou querendo dizer que não precisa ter férias, mas estou querendo dizer, não existe um tempo de férias. Porque todo tempo é tempo dessa graça de Deus. Em todo tempo, Deus te convida a um caminho de vida novo. Em todo tempo, Deus te convida a tomar parte naquela mesa com Ele. Tomar parte naquela ceia. Por isso esse Deus sempre é. E para sempre será. E para sempre Ele é. Ele é aquele que é. Eu sou aquele que sou. Este tempo, meus irmãos e irmãs, é um tempo que nos traz paz. Padre, mas eu nem percebi, já é quinta-feira, amanhã é sexta. Então, mas você transcorreu essa semana com o coração aberto para acolher a presença de Deus, para acolher esse Senhor que vem. Tudo bem que existe o relógio que nos disciplina nas coisas, mas eu tenho vivido esse tempo acolhendo a sua graça e tudo aquilo que ele me comunica? Ou simplesmente eu só estou preocupado com o tempo que passa e com o renil que eu preciso passar na cara para esconder as rugas? Ou passa o pancake, a meleca assim na cara para mostrar que não tem ruga nenhuma, mesmo que eu já tenha uns 70 anos de idade e eu estou assim lisinho. E a hora que eu vou passar para tirar aquela meleca vai mostrar a pessoa que está lá embaixo. Ou eu ponho aqueles negócios assim, injeta, porque eu tenho que ficar um pouquinho mais novo. Bem, fica bonito mais novo, não tem problema não. Põe um negocinho na cara assim, fica inchadinho, bonitinho, mais novo. Só que esse tempo que eu estou querendo negar,
Eu estou transformando ele em tempo da graça de Deus na minha vida? Ou ele simplesmente é mais um momento? Essa é a diferença que eu queria trazer fundante para vocês, né? Cuidado, nós vivemos o Cronos, mas precisamos aprender a saboreá-lo com o Kairos. Mesmo que o tempo seja contado no relógio, Deus é essa presença que nunca passa nas nossas vidas. Deus é aquele que sempre está conosco. Um convite para vocês assistirem. Eu sou um dos maiores divulgadores desse vídeo. Por mais que é um filme velho, que os antigos aqui, como o padre, assistiam em VHS, no videocassete, precisava guardar um videocassete para mostrar para as crianças futuramente. Via no videocassete. O filme chama O Quarto Sábio. Ele não tem um bom relógio. Por mais que ele contemplou a estrela, ele é uma pessoa um pouquinho bagunçada e atrasada. E ele perde a caravana. E é interessante, para aqueles que já assistiram, eu não vou dar o spoiler, só um pedacinho de spoiler. E ele sai em caravana para buscar o Senhor. E no caminho, toda vez que ele chega, os outros já foram. Ele chega, os outros já foram. Mas toda vez que ele chega, ele se torna um sinal, um testemunho, um sinal de esperança e tal. E ele vai encontrar o Senhor. E no dia que ele encontra o Senhor, que eu não vou dizer aonde nem o horário que vai ser, ele não tem nada nas mãos para oferecer. E essa é a tristeza dele, né? Ele não tem um presente. Ele teve que gastar pelo caminho ajudando as pessoas. Mas ele se sente, o filme termina e você se sente planificado. Porque ele soube viver o Cronos do atraso dele, vivendo o Kairos de Deus. Experimentando, né? A missa, a celebração não pode ser um evento só marcado e programado para tal hora, tal minuto, tal segundo. Ele precisa ser um encontro, um tempo de vida, um tempo de esperança, tempo novo. Esse tempo novo está centrado aonde? Esse Kairos? No domingo. Então, o domingo, Domines Dies, ou Dies Domines, dia do Senhor. Domingo é Dominus, Senhor. O domingo, então, é o centro fundante do ano litúrgico. Todo ano litúrgico se desenrola a partir dos domingos. Depende de domingo que seja, no ciclo que esteja, mas o domingo é o dia do Senhor. É o dia da Páscoa semanal, é o dia da ressurreição. Padre, mas eu vou à igreja no sábado à noite, então eu estou pecando já há séculos? Não. Você pode ir no sábado, porque o sábado é chamado as vésperas do domingo. É interessante porque o domingo não cabe dentro dele mesmo. Ele é tão importante que ele espalha, né? Ele se abunda, ele se espalha para além das 24 horas, então ele pega o finalzinho do sábado, já se preparando nessa expectativa. Mas ele pega o finalzinho do sábado porque os cristãos se reuniam no sábado à noite para celebrar a Páscoa no domingo logo pela manhã, de madrugada, e poderem trabalhar no domingo, porque não tinha folga como se tem num país cristão como o nosso, por mais que hoje já não tem mais o domingo, né? O domingo já foi comido aí antes, em idos tempos. Eu me lembro da minha infância em que domingo não se abria um posto de gasolina, não se abria um supermercado, malemar se abria uma padaria até meio-dia.
um outro restaurante, mas as outras coisas não abriam, né? Hoje abre-se tudo. O domingo também é o dia da igreja, o dia que se reúne a comunidade dos fiéis, né? A mãe igreja acolhe todos os seus filhos e juntos ali eles estão em torno da mesa da palavra e da Eucaristia. Então a igreja se alegra. É como aquela avó, aquele vô, aquela mãe, aquele pai que se alegra quando recebe a família toda em casa, né? Enche a casa. Aquilo se torna uma grande assembleia de ação de graças a Deus, este Deus de bondade. O domingo também é o dia do ser humano. O Papa João Paulo II, quando escreve essa carta, que está aqui embaixo, Carta Apostólica Dies Domini, né, Dia do Senhor, de 98, ele faz uma grande denúncia ao começo da liberação do trabalho no domingo. E como a legislação rompe com o domingo, e aí o domingo passa a ser um dia de trabalho. Eu me lembro, por exemplo, quando os mercados começaram a abrir de domingo, que nós tínhamos problemas de catequistas que trabalhavam de sábado e domingo e não podiam vir à celebração, nem dar mais catequese. Então, o domingo é um dia de descanso, é um dia de fraternidade também, é um dia de solidariedade, é um dia de convivência fraterna, é um dia de visitar os amigos, visitar os avós, visitar, não só ir comer. Vou lá comer, porque às vezes vai comer todo dia, né? Porque não faz comida. Mas um dia da visita, da fraternidade, de conversar, né? De sentar todo mundo para conversar, para trocar um pouco experiências de vida. Um dia de visitar. Às vezes tem pessoas que precisam de uma visita, um idoso, um enfermo, uma criança que nasceu, né? Então é o dia da visita, por mais que a pandemia acabou com as visitas, mas também é esse dia da visita, da solidariedade, de ir ao encontro do irmão. O Papa lista mais dias, né? Eu estou falando só de 4, né? Então, o dia do Senhor, o dia da igreja, o dia do ser humano e o dia por excelência. Porque o dia do domingo é o momento em que o Cristo, princípio e fim, se celebra essa vida nova do Cristo, né? Essa realidade plena do Senhor que se faz presente em nosso meio. Esse texto é muito bom. Se algum dia vocês quiserem ler uma coisa muito bonita, está disponível no site do Vaticano. Se alguém quiser, eu também já tenho em PDF. Essa carta do Papa chamada Dies Domini, o Dia do Senhor. Então, tudo brota do domingo. O domingo é o princípio original. Por isso que o ano litúrgico está organizado em domingos. E os domingos que compreendem o ano A, o ano B e o ano C. Todos os anos são divididos desta forma. A se lê preponderantemente o Evangelho de Mateus, B se lê o Evangelho de Marcos, C se lê o Evangelho de Lucas. E o ano litúrgico tem uma organização própria, que são os grandes ciclos. O ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e o ciclo comum. São grandes momentos celebrativos. Só para que saibamos se, durante os domingos e solenidades, se divide em ano A, B e C, durante a semana se divide em ano ímpar e ano par. Por um acaso, às vezes você pode ouvir o padre dizer que nós vamos rezar a féria ou as férias. O que é uma féria? É um dia da semana. Por isso, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Nós falamos feira, porque
foi transformado do latim para o português, mas o latim diz fera. É a féria, melhor dizendo. Não é feira, é féria. E a féria é o dia da semana. Então, os dias feriais, por isso que o lecionário se chama lecionário ferial, é o lecionário semanal. A semana, o ano litúrgico é dividido em 2, anos pares e anos ímpares, para a primeira leitura e o salmo. Os evangelhos se leem todos eles. Se vocês forem à missa todo domingo durante 3 anos e todos os dias durante 2 anos, vocês leem 2/3 da Sagrada Escritura. Vocês vão ouvir, né? Os textos estão divididos de uma forma que compreende aí uma abrangência grande, né? Eu vou falar mais dos textos quando for falar sobre liturgia da palavra. Então, temos os 3 grandes ciclos. Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu não gosto dessa representação redondinha assim, porque essa representação redondinha parece que nós estamos andando em círculos, e isso nunca se acaba, sempre repetindo a mesma coisa. O melhor são os espirais, porque quando se anda em espiral, você pode andar em círculo, mas você não está mais no mesmo lugar, né? Ele vai caminhando, e ele vai caminhando, e ele vai caminhando em uma organização que brota do Cristo e se estende até a volta definitiva do Cristo, né? O espiral é sempre uma imagem de algo que não está no mesmo lugar, mas que caminha, que evolui, né? Que cresce. Então, vamos olhar os ciclos, só para termos uma ideia de como eles estão organizados. O primeiro ciclo é do Natal. O ciclo do Natal compreende o tempo do Advento e o tempo do Natal. Né? O tempo do Advento dividido em 2 partes, a preparação para a vinda do Senhor, a parousia, e a preparação próxima do Natal. Então, uma parte dele é destinada, aí, geralmente 2 domingos, é destinada para que fiquemos na expectativa, vigia como a aurora, né? O Senhor que vem. Sejamos como sentinelas, aguardando o seu Senhor chegar. E depois, do dia 17 em frente, a preparação próxima para o Natal, ou também chamada novena de Natal. Que aí são rezados todos os dias, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Começa sempre com o anúncio de João Batista, né? De Isaías, que convida a aplainar os caminhos do Senhor. Dentro do ciclo do Natal existe o Natal do Senhor. O Natal que começa a ser celebrado no dia 24 ao entardecer, depois ele passa para a missa da noite, depois ele vai para a missa do galo, depois ele vai para a missa matutina e depois tem a missa vespertina do Natal. E depois o Natal se expande por mais 8 dias, que é a chamada oitava de Natal, que tem uma característica própria, isso é próprio da oitava de Natal, se celebram São João Apóstolo, Santo Estevão, 26, São João Apóstolo, que foi o primeiro a falar do verbo de Deus que se fez carne. Depois, Santo Estevão, dia 27, como o primeiro mártir da igreja a seguir Jesus Cristo. Terceiro, os santos inocentes, que são as crianças que morreram pelo Cristo, porque o José e a Maria fugiram e o Herodes tentou matar, e a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. É a família que ali se organiza como a família de Deus. Né? E o ciclo do Natal se finaliza com o tempo do Natal. Solenidade de Maria, Mãe de Deus, dia 1º de dezembro.
Depois a festa da Epifania, ali entre o dia 6, mais ou menos, e depois a festa do batismo do Senhor. Finalizando assim o ciclo do Natal, ou seja, esse conjunto celebrativo que engloba do Advento ao Natal, esse conjunto todo. Daí vai surgir um pequeno tempo de tempo comum, mais ou menos 9 semanas, e depois adentramos ao ciclo pascal, o ciclo da quaresma. Então, esse chamado à penitência, à conversão, ao recolhimento, a uma oração mais intensa, né? O conjunto, né, que se distribui vai até da quarta-feira de cinzas até o sábado da quinta semana da quaresma. Porque não tem a sexta semana, visto que a sexta semana é o domingo de Ramos. Então abrange esse espaço. Quarta-feira de cinzas até o sábado da quinta semana da quaresma. Grande tempo de penitência, de conversão, de recolhimento, de oração, de uma liturgia mais sóbria, de uma música mais sóbria, com um grande apelo realmente a uma conversão autêntica e sincera. Tempo da quaresma, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Aqui nós chegamos no o tempo da quaresma, ainda aborda isso que eu queria colocar em destaque para vocês, né? Número 109 do capítulo 5. Ponham-se em maior realce, tanto na liturgia como na catequese litúrgica, os dois aspectos característicos do tempo quaresmal, que pretende, sobretudo, através da recordação ou preparação do batismo e pela penitência, preparar os fiéis que devem ouvir com mais frequência a palavra de Deus e dar-se à oração com mais insistência para a celebração do mistério pascal. Então, é preciso que tenhamos uma catequese litúrgica, que é um pouco o que eu estou querendo trabalhar com vocês, para destacar aí esses aspectos. Seria em um outro momento. Mas é importante que tenhamos consciência, né? A quaresma é um tempo de preparação do batismo. E por essa recordação batismal e pelo exercício da penitência, eu consigo vivenciar essa quaresma mais intensamente. O ciclo pascal comporta também a Semana Santa, ou a Grande Semana, que inicia no domingo da Paixão do Senhor e de Ramos, e se estende aí por segunda, terça, quarta e quinta-feira à tarde, não a missa vespertina. A missa das vésperas. Então vai até a quinta-feira à tarde. O tríduo pascal vai iniciar com a missa vespertina da Ceia do Senhor, a Paixão do Senhor na sexta-feira, no sábado de manhã a expectativa e o silêncio, e na vigília pascal toda a igreja que acolhe o ressuscitado, toda a igreja que ouve o anúncio da ressurreição. É o precônio pascal. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. O círio que acendeu as nossas velas, possa essa noite toda fulgurar, ressoe junto com as estrelas, desponte quando o dia despontar, né? Apresente quando o dia despontar. O ciclo da Páscoa depois vai comportar o domingo da Páscoa e a oitava. E é interessante porque quando se fala em oitava, é preciso ter consciência que a oitava é realmente a oitava. São os 8 dias que seguem. Em todos eles se reza como se fosse a solenidade pascal.
Não é uma celebração qualquer, né? Ela tem todo um efeito importante. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? O ciclo pascal vai entrar, então, no tempo da Páscoa, ou no tempo pascal, que são aí as 5 semanas, 5 ou 6 semanas, que se desenrolam no decorrer desse período. E já fizemos várias versões. Atualmente, os padres que querem estão aceitando. Desculpe. Então, o ciclo pascal é esse ciclo, esse tempo pascal é esse tempo de renovação e de transformação, esse tempo novo de vida, esse tempo de celebrar o ressuscitado. Aqui está o chamado tempo mistagógico, para quem conhece um pouquinho da catequese, né? Esse tempo de caminhar com Cristo, como os discípulos de Emaús, deixar o nosso coração se aquecer, né? Deixar que essa vida do ressuscitado revitalize a nossa vida. Tempo pascal, tempo também batismal, né? No tempo da quaresma, nós nos preparamos para o batismo, né? Como está dizendo aqui, pela recordação ou preparação do batismo. E no tempo pascal é um bonito tempo para celebrarmos essa vida nova que vem do Cristo. Por isso que os batismos devem ser aos domingos, para rememorar a Páscoa do Senhor. Muitas vezes temos trazido os batismos para o sábado, porque há uma procura muito pouca por batizados muito tarde. Então, nem sempre se tem os batizados no domingo, mas a ideia do domingo é exatamente a ideia da Páscoa. E o ciclo pascal se encerra com a festa de Pentecostes, esse grande momento em que a graça de Deus se expande sobre todas as pessoas, né? E essa graça impulsiona, motiva, movimenta aqueles discípulos, aquelas discípulas a irem, né? Traz aí um novo vigor e um novo ano. Encerramos assim o ciclo pascal e adentramos o ciclo comum. Normalmente o tempo comum que usamos o verde, pode-se pensar na ideia de que não tem muita coisa. E é aí que se engana. Porque é no tempo comum que nós vivemos o ordinário da vida, o cotidiano. E esse cotidiano precisa ser um cotidiano de seguimento do Cristo, de descobrir esse Cristo presente nas nossas vidas sempre, perceber esse kairós dele. E ali vão surgindo as outras celebrações dos santos, da Virgem Maria, dos apóstolos, do Senhor, vão surgindo aí várias celebrações nesse período, né, no ciclo comum. As missas feriais, elas se organizam como? Então, até aqui nós falamos de missas dominicais, né? Esses ciclos são a organização dos domingos, dia do Senhor. E as missas feriais? As missas feriais se dividem em 5 graus. Quais são? Solenidades, festas, memórias facultativas e os dias comuns. Raramente nós achamos um dia comum. Vez ou outra pode aparecer. Por exemplo, se você estiver na quaresma, você não pode submeter qualquer texto bíblico, tirar qualquer festa, dia da quaresma, ferial da quaresma que está sendo celebrado, para celebrar uma missa de um santo, não é? Nem sempre é possível isso, porque os dias das semanas também somam seus domingos nessa preparação pascal. As solenidades normalmente são festas do Senhor, festas de Nossa Senhora.
As festas são festas do Senhor, de Nossa Senhora, e também dos apóstolos, então você tem aí uma quantia maior. As memórias, que são chamadas também de memórias obrigatórias, elas exatamente recordam à igreja o exemplo de alguém que viveu intensamente essa fé. Por isso que se chama de santo. Então se faz essa memória. A memória facultativa são memórias reservadas para lugares específicos, né? O Papa João Paulo II, quando restaura o missal romano, né, quando restaura o pontifical, ele vai acrescentar, né, às memórias facultativas um valor significativo, né? Essa restauração do ano litúrgico numa nova organização, os santos ganham uma nova versão dentro dessas celebrações. Então, existem as memórias facultativas. Vamos lá. Uma solenidade, Assunção de Nossa Senhora. Uma festa, 28 de outubro, festa de São Judas Tadeu, apóstolo. Uma memória obrigatória, ontem, 11 de agosto, Santa Clara. É uma memória para ser celebrada. Uma memória facultativa, por exemplo, Santa Rita de Cássia, 22 de maio. Não aparece, mas você pode rezar, pode se fazer memória por causa do lugar e etc. E existem dias comuns, por exemplo, vamos ver os de hoje. Vou pegar um livrinho que eu vejo pouco nessa paróquia, que se chama Diretório Litúrgico. É um livrinho desse para cada ano, e ele nos narra tudo o que deve ter no dia. Dia 13 de... Não é 13, é 12. Sim, hoje tem uma memória facultativa de Santa Joana Francisca de Chantal, que foi uma religiosa, e ela tem uma obra de caridade muito bem feita. Por mais que o oficial, o dia litúrgico, é verde, pode-se rezar essa memória facultativa se quiser. Vamos ver se eu acho um dia que não tenha. É bastante difícil. Aqui não tem. Dia 18 de agosto. Não tem, só tem a celebração da 20ª semana do tempo comum. Não tem nenhuma memória facultativa. É um dia comum. É um dia de reza e de oração comum. Faltou só uma consideração que eu queria colocar, que eu achei que estava aqui no finalzinho. Como é dividido as horas também. Às vezes nós falamos só de divisão de dias e esquecemos, por exemplo, da divisão das horas. Né? Como se dividem as horas? As horas se dividem em ofício de leituras, no início do dia, por volta ali de 4 às 5 horas da manhã. Ofício de laudes, entre 5 e 6 horas da manhã. O ofício das 9, o ofício da noa, o ofício da média, às 12 horas, o ofício da tércia, às 13 horas, o ofício de vésperas, às 18 horas, e o ofício de completas, antes de dormir. Essas são as horas do dia. Não sei se vocês se lembram que Paulo vai ao templo às 3 horas da tarde e encontra o homem na porta formosa. Então, é um horário que se rezava. Então, a igreja reza estes horários também durante o dia. Padre, qual que é a comparação entre um domingo e um dia da semana? Total. Por exemplo, um domingo é um dia em que todo mundo deve ir à igreja. Um dia de semana, não.
Ah, mas e se for, por exemplo, Corpus Christi? Aí é uma festa de preceito, é uma solenidade. Solenidade sempre tem que ir, porque entra as catequistas aí de plantão, depois ajudam o padre. Qual é o mandamento que fala de honrar dias santos e domingos e dias santos? O padre não decora a ordem desses mandamentos, mas eu sei que tem um assim. Quando se fala... Terceiro. Qual? Terceiro. Guardar Terceiro. domingos e festas. Obrigado. Então, quando se fala, ah, mas eu vou na missa durante a semana, não é a mesma coisa que no domingo? Não. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor. Lembra, domingo é o final do sábado, né? Não é só o domingo em si, mas o domingo nesse final do sábado. Porque este é o dia do Senhor. A missa de semana é chamada de missa devocional. Eu vou por devoção à Eucaristia, ou eu vou por tomar parte, ou para poder celebrar, mas ela não é essencial. Ela pode acontecer, mas ela não é esse vínculo de fé que todos nós devemos ter, que é o domingo. Domingo, que é o dia do Senhor. Por isso que esses dias nós conversávamos isso na comunidade Santana. Eu gosto, desde que possa, que todas as comunidades tenham missa aos domingos. Porque o domingo é o dia do Senhor. E é interessante porque a gente gosta, às vezes, de ir nas férias, nas missas, nas celebrações durante a semana. Pouco fazemos celebrações da palavra durante a semana. E a igreja recomenda celebrações da palavra durante a semana. Caso queira fazer uma celebração da palavra de Deus, pode ser feito. Se celebra a palavra, né? Até sem a Eucaristia, não tem nenhum problema. Isso foi incentivado e muito pelo concílio, por exemplo, para que se possa aprofundar também na leitura e na meditação da palavra. Então, essencialmente, o domingo é o dia do Senhor. E é nele que nós temos que participar, que tomar parte da Assembleia Litúrgica. Essencial. Por isso que às vezes se falava assim, ah, mas se eu não for na missa do domingo, eu tenho que confessar. Sim, porque é pecado. Ah, mas eu vou confessar só porque eu não fui na missa? Então, eu já acabo aqui, tá? Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu tenho todos os dias da semana. O domingo, eu sou convidado a tirar 1 hora, um tempinho, 1 hora e pouco a mais, 2 horas que seja, para chegar e sair com tranquilidade da igreja. E eu digo, eu não tenho esse tempo. Não tenho, eu não vou. Então, o pecado aí não está num pecado simplesmente porque, é grave, eu vou para o inferno. Não é nada disso, mas eu teria que refletir melhor como eu estou vivendo a minha fé. Será que eu estou dando espaço para, durante a semana, para a vivência da minha fé ou não estou? Será que eu estou abrindo esse espaço para me reunir como assembleia celebrante, reunir como povo de Deus, esse dia do Senhor, esse momento de vida, ou simplesmente estou tratando isso de qualquer jeito? Então, eu acho que é mais do que olhar como pecado para ir para o inferno, como diziam os catequistas antigos, e olhar sobre a importância que eu estou dando à minha fé cristã. Vamos lá, senão a gente não para de falar. Perguntas, dona Bruna? Obrigada, padre. Mais uma aula riquíssima aí para gente. Nós já temos aqui algumas questões. A primeira delas, o senhor disse que participando 3 anos, né, todo domingo, e 2 anos todos os dias, teremos lido 2/3 da Sagrada Escritura, né? Isso. E onde que fica esse 1/3? Quais são os livros que faltam e por que eles não são incluídos? Porque não coube no espaço. Na forma que organizou, só para a gente atualizar, né? Como se rezava antes?
Na missa em latim, aqueles que foram aqui, todo mundo é jovenzinho, ninguém foi na missa em latim. Mas aqueles que ouviram já uma missa nos ritos antigos, se tinha 6 textos de São Paulo e 2 evangelhos. E isso era rezado o ano todo. Nossa, padre, como fazia a homilia? Não fazia homilia. Se fazia o quê? Sermão. Qual que é a diferença entre homilia e sermão? Eu já estou adiantando uma aula. A diferença entre homilia e sermão é a homilia brota do texto bíblico, do tempo litúrgico, daquilo que está sendo celebrado e da assembleia celebrante. O sermão é quando eu quero ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, o padre queria disciplinar a sua comunidade porque ela não está pagando o dízimo direito. Então, ele decidia, naquele mês, falar sobre a mesquinharia das pessoas que não querem contribuir com a obra de Deus. E você construiu um sermão sobre isso. As pessoas não estão obedecendo os seus pais. As meninas não obedecem aos seus pais. O padre falava sobre obediência. Então, a gente falava que se usa uma palavra feia para dizer isso, né? Sermão, ele tem tom parenético. Ele é moral. Ele trata de costumes. Você disciplina a vida dos costumes. Então, quando o Papa Paulo VI restaura a missa, nessa missa que nós temos hoje, nesse missal que nós rezamos hoje, ele faz um pedido, e é uma obra gigantesca, que é feita em 5 anos. Ele pede aos liturgistas de Roma que revisem, não é só de Roma, porque terá, por exemplo, um brasileiro lá no meio, o Dom Clemente Snar, que revisem e criem lecionários. Os que são os lecionários? São os livros das lições, das lécios, as lições, das leituras. Os lecionários, então, serão organizados de forma a abranger a maior quantidade de textos possíveis. Os evangelhos, Bruna, nesses 3 anos de domingo e 2 anos durante a semana, você vai lê-los quase 3 vezes. Só não vai lê-lo 3 vezes mesmo, porque vai faltar aí alguns trechos. Mas se lê todos os evangelhos várias vezes, as epístolas, o Novo Testamento se lê várias vezes. Agora, os textos que não se lê, os textos do Antigo Testamento, principalmente Reis, Sabedoria, Provérbios, esses textos não aparecem. Cântico dos Cânticos, Judite, Esther, livro de Josué. Então, essa parte dos livros históricos, eles não entram, não couberam nesse conjunto, né? É um conjunto bastante diferente. Na aula sobre liturgia da palavra, eu vou falar sobre como organiza isso tudo. Ah, tá certo. Sabe como se descobriu isso? Só por uma curiosidade. O Brasil não fez aquela Bíblia, a minha não está aqui, a Bíblia da CNBB. A CNBB é a detentora dos direitos sobre os textos bíblicos traduzidos, que estão nos lecionários. A CNBB decidiu juntar todos esses textos e ver se dava a Bíblia. E aí descobriu que dá 2/3, que falta 1/3. Aí eles traduziram só 1/3. Então, quem tem a primeira Bíblia da CNBB tem essa tradução, que hoje foi reformulada e refeita, e ela é muito mais teológica. Legal. Curiosidade. O Afonso está perguntando, a quaresma acaba no domingo de Ramos? Então, Afonso, tem uma briga aí grande, e para os outros também. Alguns colocam o fim da quaresma no domingo de Ramos. Outros colocam o fim da quaresma no sábado do 5º domingo da quaresma. Na véspera do domingo de Ramos.
Então fica um pouco dificultado. Tem alguns que colocavam até o que a quaresma ia até a quinta-feira santa. Mas o que a gente entende, liturgicamente falando, ela acaba no domingo de Ramos. O domingo de Ramos já é um novo tempo, que seria aí a abertura dessa grande semana, que é a semana que vai do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. E é interessante, né? Só por curiosidade, porque isso nós não vamos voltar a falar, né? Não é domingo de Ramos, é domingo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e de Ramos. Por que é domingo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é o único domingo que se reza a missa com os textos da paixão. Sexta-feira Santa não é missa, é celebração da palavra. Por isso que é domingo da paixão. Quando você abre o missal lá, isso é coisa de gente doida como eu. Você abre o missal e você vai lá e vê um prefácio da paixão. Aí você fica curioso. Por que tem um prefácio da paixão se na dia da paixão, que é sexta-feira santa, não tem missa? Exatamente porque se reza essa missa no domingo de Ramos, que é domingo da paixão do Senhor. E de Ramos. Mais, dona Bruna. Depois do Afonso, a Daniela Menossi, acho que está com a mão levantada. Não sei se foi por engano, mas... Oi, boa noite para todos. Parabéns, Padre, mais uma vez, por iluminar nossa mente aí, a nossa caminhada, né? Mas a minha dúvida era parecida com a do Afonso. Eu queria perguntar por que tanta discussão em cima do final da quaresma, né? E eu, como catequista, a gente às vezes se sente meio que perdido, e se a gente é questionado sobre o porquê alguns falam isso, porque alguns falam aquilo, a gente não tem muita base para fundamentar isso. Por que tem essa dúvida ainda sobre... Ainda não, né? Que eu concordo também, e agora o senhor está confirmando, que seja no domingo de Ramos. Mas o porquê que algumas pessoas dizem que é na quinta-feira santa, na missa da tarde ainda, né? Porque existe uma questão que é assim, às vezes, algumas coisas são disciplinadas pela igreja através de instruções. Outras vezes, essas instruções são interpretativas. E existiu um pequeno probleminha. Qual foi? A instrução geral do Missal Romano, o primeiro do Paulo VI, trouxe o fim da quaresma no domingo de Ramos. Ali. Uma instrução separada trouxe o fim da quaresma na quinta-feira santa, na missa vespertina. Isso virou uma bagunça. Então, cada um interpretava como queria. Mas o Papa Bento XVI bateu o martelo num documento que chama Preparação para a Semana Santa. Ele fez um texto para ensinar a preparar a Semana Santa, e lá ele diz: a quaresma se finda na véspera do sábado, do quinto sábado da quaresma, né? Que é o sábado 5, né? O final da semana quinta da quaresma. Porque aí no domingo de Ramos já inicia a grande semana. É o primeiro dia da Semana Santa. Era isso. É a mesma discussão sobre por que é tríduo pascal, se não são 3 dias. É outra coisa que isso não sai. É porque é quinta, sexta, sábado de manhã, e aí no sábado à noite é a ressurreição. Padre, mas a ressurreição não é no domingo? Não nos esqueçamos que a vigília pascal já é a vigília da ressurreição. Você já está na passagem, por isso que é uma vigília. Se celebra a noite daquele dia, mal começava o domingo, a semana, lá vem as mulheres com flores e aromas. Elas vão logo no comecinho do domingo. Então, por isso que a igreja se reúne. O círio que acendeu as nossas velas
possa essa noite toda fulgurar, misture sua luz a das estrelas, cintile enquanto até o dia despontar. Ou seja, o círio vai permanecer aceso até que o dia desponte, porque o dia que desponta é o dia da ressurreição. Deveria ser uma única celebração, né? Que atravessaria e chegaria até no outro dia. Sim. Eu já participei de uma, sim, uma vez. É isso que eu ia falar, mas existe algo desse tipo, né? Existe gente doida que reza isso. Toda, né? Que atravessa a noite. Começa por volta de umas 11 horas da noite, por aí, e aí quando dá no Glória, dá já no domingo. E aí celebra o dia. É muito mais, para mim, é palpável, né? Porque como as mulheres chegam no começo antes do amanhecer, ninguém sabe exatamente qual foi a hora. Não. Não é? Chegaram, já estava aberto. Sabe-se que não é sábado, porque elas não podiam sair de casa no sábado. Esse dia elas não faziam nada. Então mas elas a hora tinham que ir no exata não domingo. foi. Então vigia-se até o domingo. Por mais que escondidinho, a Maria Madalena deve ter ficado amassando os perfumes lá para poder levar, né? Ela não podia fazer isso, mas ela deve ter feito. Tá joia. Obrigada por falar. Nada. É isso. Mais uma questão agora da Marinês. Como viver melhor o tempo Kairos no tempo cronológico? Então, é aquilo que eu falava, que você comece a trazer o Cristo como fundamento. Se nós começarmos a trazer para as nossas vidas o Senhor como aquele que nos conduz, que nos orienta, que conduz as nossas vidas, que encaminha, mesmo que se viva a correria do dia a dia, essa correria é feita nesse caminho com o Senhor. Nessa caminhada desse Senhor que está conosco e que vai dando os passos. Eu acho importante trazermos o Senhor para dentro do nosso tempo. Ele precisa fazer parte. Aí o que a gente faz? Eu tenho 1 horinha para rezar de manhã e 1 horinha para rezar à noite. Ótimo. E durante o dia? Você está lá andando com o seu carro. Por que eu não posso trazer? Eu li um texto bíblico tão bonito, porque eu não posso trazer ele de novo na minha cabeça, né? Jesus ensinou isso, Jesus ensinou aquilo. Eu estou ali cuidando do almoço, da janta, igual a dona Rosa estava cuidando da janta, né? Está fazendo a janta ali, está cuidando da janta. Por que eu não posso estar pensando no Senhor? Por que eu não posso estar com o meu coração nele? Por que eu não posso estar com a minha vida voltada para ele? Estou fazendo o meu exercício, a Cris e o Nelson andando de bicicleta pelas estradas aí. Por que não pode trazer, por exemplo, li um texto, nossa, Jesus disse isso, que coisa interessante, né? Vejo aquela natureza, e ali eu contemplo um pouco da obra de Deus, eu contemplo aquela maravilha. O problema maior é que nós nos deixamos dominar pelo Cronos. E a gente entra nessa neurose. De acorda, levanta, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, 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 faz aquilo outro. Às vezes eu gosto de dizer, Marta, Marta, por que se preocupas e anda tão agitada? Maria optou pela melhor parte. Maria não é vagabunda que não está trabalhando. Ela fez a opção dela. A Marta está fazendo a janta. Mas por que tão agitada? Por que tão preocupada? Porque tem que sair na hora, porque tem que fazer isso. Calma, hora, vai sair no tempo que é possível. O tempo que é possível é o tempo que se organiza, é o tempo que se tem para fazer aquilo. Então, nós precisamos aprender a trazer, a iluminar, eu acho mais bonito isso, iluminar o nosso dia com a graça de Deus. Ele vai caminhar nessa graça. Às vezes você acorda e fala, nossa, Senhor, hoje o dia está cheio, tenho que fazer isso. Que o Senhor me conduza. E em cada passo você vai entregando e vai colocando o seu caminho nas mãos do Senhor. Quem ensinava muito isso, aqui na paróquia parece que tinha.
a escola oficina de oração, é isso? Eu acho que é a oficina de oração que ensinava do padre Inácio Laranhaga, que ele ensinava no dia a dia você aprender a entregando, a rezando, a dando passos. Isso vai acontecer, depois vai aquilo, olha, vou chegar no serviço, que o senhor acolha a vida do meu patrão, de tal pessoa, que acolha a vida daquele, que o caminho esteja... Mas você chega com outro espírito, agora já chega esbaforido, vamos não sei o que, carrega a criança pelo pescoço, põe no carro e desce, põe na escola, e vai e vem, e faz isso, e faz aquilo, e desce, e corre, e vai aquilo, e daqui a pouco, nossa senhora, tem que chegar em casa, e chega, e come, e volta. Aí, como você quer que Deus consegue te acompanhar, coitado? Ele não sabe o que fazer. Se ele salva para você não ter uma congestão, se ele salva para você não bater o carro, os anjos da guarda ficam tudo desesperados, tentando proteger, porque a pessoa faz um desespero na vida. Mas isso é porque nós nos deixamos dominar pelo Cronos. O relógio virou o nosso domínio, aquele que nos comanda. E precisamos tomar cuidado com isso. Outra. E acredito que já seja a última, a questão do Silvio. Padre, na verdade eu queria saber uma coisa, mas eu não sei se o senhor vai ter alguma aula sobre isso. Nos templos tem a cor. E a gente sabe que o tempo comum é verde, a quaresma é roxo. Uma dúvida me surge no seguinte: no advento também tem a cor roxa, e na quaresma também tem a cor roxa. Ela tem alguma relação, essas cores? Não, porque são dois tempos. Eu teria que ter mais tempo para falar de cada tempo. Aí a gente falaria de cada tempo, os sentidos dele, mas tanto que alguns gostam de usar um lilás em vez de roxo no advento, porque roxo entrou na ideia de penitência. Mas, ao invés de ser uma ideia de penitência, ele traz uma ideia de preparação. Porque advento é tempo de preparação, preparação para a volta do Senhor, preparação para meditar o Natal do Senhor, e quaresma é um tempo de preparação, preparação para o batismo, preparação para o encontro com o Senhor ressuscitado. No advento não é tempo de penitência. No advento é tempo de conversão. Na quaresma é tempo de penitência, realmente. Penitência dura, que realmente mude a vida, que o vosso coração de pedra se transforme num novo coração de carne. Agora, o tempo do advento é esse tempo de conversão vigilante. Eu preciso estar atento, o Senhor virá, eu preciso estar como aquele empregado que está sempre pronto para servir o seu Senhor que vem. Deus vem ao nosso encontro e ele não pode nos pegar desprevenido. Então, não é tempo de penitencial, mas é um tempo dessa renovação na vigilância. Mas o roxo é o mesmo para ambos os tempos. O que vocês vão ver em finados é o pároco de vocês usando preto. Preto não é uma coisa comum. Preto ainda existe. Se usava preto na Sexta-feira Santa, quando a sua avó e a sua mãe e a sua tia iam à missa, antes do concílio, o padre estava vestido de preto na Sexta-feira Santa. Hoje não se usa mais preto na Sexta-feira Santa. Se usa preto quando nos enterros. Pode-se usar roxo ou preto. E nas missas de finados, pode-se usar roxo ou preto. Como a gente usa a cor do Guarani gloriosa por 34 semanas no ano litúrgico, a gente usa um dia o preto para pelo menos dizer aos pontepretanos que ele tem um espacinho, né? Falou bonito. E agora tem mais uma questão do Mário Frigério. Boa noite, obrigado. Padre,
na verdade, é uma dúvida que já até perguntei para seminaristas em outras circunstâncias. Vamos lá, o Círio Pascal, ele é o símbolo litúrgico do Cristo ressuscitado, certo? Uhum. Após no Sábado Santo, né, ou seja, já na noite, né, de domingo, né, ou seja, à noite, liturgicamente domingo, de Páscoa, ele é aceso na cerimônia do fogo, né, do fogo santo. Ele entra gloriosamente, eis a luz de Cristo, né, a luz de Cristo que nos ilumina. Então, se o círio aceso é o símbolo do Cristo ressuscitado, entendo que em algum momento ele ressuscita. E talvez seja, a minha pergunta me parece ser um momento onde liturgicamente se dá a ressurreição entre o estar apagado e o estar aceso. Se não for assim, não sei, me parece estranho. Se não for naquele instante, haveria uma incoerência litúrgica. E a igreja nunca me pareceu incoerente liturgicamente. Então, a minha pergunta, o resumo é, dentro desse contexto, é a partir desse momento que ele está, porque no final do Sábado Santo, ele entra, né? O Cristo ressuscitou, né? Aleluia. Mas o símbolo litúrgico está aceso a partir do momento do fogo santo. Então, e até porque depois, quando as mulheres vão no domingo de manhã, né, buscá-lo, ele já não está mais no túmulo, né? Então, eu gostaria que o senhor discorresse a respeito disso, porque me parece que o fato dele o círio ser aceso é a partir desse instante que ele, liturgicamente, estaria ressuscitado, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. E Deus disse, haja luz, e houve a luz. Seria muito bonito se a gente conseguisse pegar a festa toda do sábado, né? Que eu acho que em termos litúrgicos, a coisa mais gloriosa que nós temos na igreja, grandiosa, lindo. Por mais que as pessoas não gostam muito, porque demora muito, mas é a mais bonita que tem. É que o conjunto celebrativo é um conjunto da ressurreição. Só que a igreja traz sabiamente a luz no começo. Por quê? Porque nós temos que lembrar que tudo se apagou na sexta-feira, se passou o sábado todo em silêncio, nessa expectativa do ressuscitado, e aí vai nascer uma nova vida. A nova vida nasce exatamente na noite santa. Por isso que a quaresma é a preparação para o batismo. Porque mesmo que você foi batizado, você renova toda essa preparação para renovar as suas promessas batismais na noite da vigília pascal. Então, a primeira coisa que é criada, a luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. A obra da criação inicia com a luz de Deus que ilumina todos. Então, o dia da ressurreição, a vigília da Santa da Ressurreição, inicia com essa luz que se recria. E aí, quem é essa luz? Essa luz não é mais uma criatura de Deus. Essa luz é o Filho de Deus que ilumina as trevas. Existe um texto bíblico que eu não consigo lembrar. Minha memória protestante é horrível para lembrar as citações, mas existe um texto espetacular que diz, eu acho que é Jeremias, que Deus vai erguer um grande luzeiro em Israel e esse luzeiro atrairá todos ao encontro do Senhor. O Cristo é esse luzeiro. Então, ao acender aquele grande vela, ela ilumina todos. Por isso, sabe, Silvio, que ela precisa ser grande. Grande. Aqui nessa paróquia tem uma mania de ter um círio desse tamanhozinho assim, sabe? Ela precisa ser grande, porque ela é o Cristo.
ela precisa ser grande, ela ilumina. E a hora que ela entra na escuridão, que é uma outra coisa importante, né? A celebração começa na escuridão. E a hora que ela entra, ela ilumina as trevas. O Cristo, quando ressuscita, ele ilumina as trevas. E ele traz a sua luz para aqueles que viviam nas trevas. Aí a gente precisa gastar o resto da noite para falar do resto da celebração. Principalmente do precônio, que o senhor gosta tanto, né? O precônio, eu vibro, literalmente eu vibro. Não, mas justamente, desculpe, o senhor sabe, né? O senhor também, não sei se não sabe, mas ele é formado na área de informática, né, pelo Cotuca, né? Que não é reservado a qualquer um. Então, mas esse pessoal da área de computação tem assim, olha, qual é o T igual a zero? Então, me parece, entendo que não é uma forma de raciocínio, sim, mas é aquele instante glorioso, né, da grande luz que vem até nós. E ele estando aceso, então, lá no meu íntimo, me dá essa impressão. Assim, opa, é o momento X? Sim, é o momento X. Ele acendeu e ele vem e ilumina, né? Então, por isso que litúrgica, por isso a minha pergunta sobre exatamente, opa, esse T igual a zero, né? O Círio foi aceso, o Cristo está presente liturgicamente, né? Então se está presente, ele está ressuscitado, né? Então é sempre uma questão que fiz a diversas pessoas, né? Mas a minha conclusão seria essa. Por isso eu perguntei ao senhor. Quando se vai na roça, principalmente aqueles lugares bem escuros, eu lembro quando eu ia lá para São João das Duas Pontes, e é bem escuro, e você vê uma luzinha, o que na sua cabeça vem de imediato? Ali tem vida. A luz, ela ilumina, ela dá vida. Pode ser a menor luz que seja, ela mostra a presença da vida. Por isso que a liturgia começa exatamente nesse momento. A vida ressurge. E ressurge nesse momento, parece assim, Deus cria de novo a vida. E importante, né? O Cristo ressuscita fruto do amor do Pai. É o amor do Pai que ressuscita o Filho e lhe dá a vida, e ele ilumina a vida de todos. Certo, meu povo? Fiquem com Deus. A partir de quinta, então, nós começamos a missa. Todo mundo preparado para a procissão de entrada, para caminharmos aí ao encontro do Senhor. Fiquem com Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Assunção, desça sobre cada um de vós e as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Boa noite. Graças a Deus. E que faça bastante frio daqui para frente. Amém.